Muito bem-vindos os teleouvintes da internet. Agora a voz do Aracatu não mais no rádio na PRF8, mas agora no YouTube, no seu canal, na nossa queridíssima e estreante TV Aracatu. Hoje aqui em Botucatu, direto do Vale do Aracatu, depois de ter feito um super passeio no final de semana, a gente está recebendo aqui em Botucatu o Sérgio Sandler, que é arquiteto urbanista, é professor e foi professor da FAAP e foi fundador da Escola da Cidade, para um bate-papo, para a gente poder entender um pouquinho o que é plano diretor, o que é plano diretor ambiental, o que é, e como é que pode nos ajudar esses instrumentos de organização do território que tanto fazem falta para a cidade de Botucatu, uma vez que a gente sabe da dificuldade que é organizar a cidade, o espaço, os conflitos e tudo que a gente passa aí, o que nossa associação faz e luta tanto. Sérgio, muito bem-vindo a Botucatu, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui, um prazer esse passeio bacana que a gente fez. Eu não conhecia o Vale do Aracatu e que bom que tem esse grupo aqui tão ligado nessa coisa tão bacana que vocês têm nesse patrimônio, né? E é muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Que legal, Sérgio. E conta uma coisa pra gente, como é que é essa história da Escola das Cidades? A gente escuta falar a Escola das Cidades, a gente tem um grande amigo nosso aqui em Botucatu, que é o Celso Pazanese, o Pola, que também está em Botucatu e conta pra gente um pouco da história da Escola das Cidades. O que é isso um pouco? Conta um pouquinho da sua história pra gente ir levando aí pro pessoal da internet. Sempre lembrando que agora não é mais no rádio, e a fantasia agora também vai ter a gente fisicamente falando, não as nossas vozes, né? Conta pra gente como é que foi essa história, o que é a... Então, isso, enfim, é uma história de já de mais de 15 anos. A Escola da Cidade é o resultado da reunião de um grupo de professores alguns grupos de professores que alguns davam aula de arquitetura em Santos, outros em Mogi, outros em outras escolas, e que de alguma forma ou de outra sempre estiveram preocupados, voltados para a questão do ensino da arquitetura, como isso deveria ser feito, quais seriam as metodologias mais adequadas ao seu tempo, ao momento político, até que, num certo momento, esses grupos se encontram justamente em Mogi, por várias razões, em vários caminhos diferentes, e resolvem, diante de uma mudança muito brusca que houve nessa escola, num certo momento, não vou entrar em detalhe agora, mas resolvem tentar fazer a própria escola de modo que os próprios arquitetos pudessem ser os gestores da sua escola. Não haveria mais uma instância administrativa que fizesse essa intermediação, mas todas as questões, as necessidades que uma escola coloca, especialmente uma escola de arquitetura, seriam, afinal, geridas pelos próprios professores. Essa foi a ideia inicial, né? Existe uma vinculação muito forte com todo o desenvolvimento metodológico que houve na FAO, a partir do Artigas. Existem uma série de atualizações. Nós já temos 15 anos de história, de funcionamento, felizmente de muito sucesso, né? Eu, por exemplo, então venho de uma história, eu comecei a dar aula em São José dos Campos, deixar bem claro que não é São José inicial ali da década de 70, mas já na década de 80. Depois eu fui convidado para dar aula em Taubaté, onde um pedaço desse grupo já se formou e já começou a praticar transformações ou propostas de modificações curriculares e de metodologia já em Taubaté. Esse grupo sai de Taubaté, vai para Mogi, encontra um outro grupo com os mesmos propósitos, com as mesmas preocupações e que resultam, afinal, na fundação da Escola da Cidade. No momento em que o governo federal, o presidente era o Fernando Henrique, o ministro era o Paulo Renato, abriu a possibilidade da abertura de novos cursos superiores. E foi exatamente nesse processo que a escola se formou. Eu hoje sou professor da escola, permaneço professor da escola, né, de planejamento urbano e territorial, no terceiro e quarto semestre, e sou professor também já há 9 anos da FAAP, na área de planejamento territorial e urbanismo. E hoje desenvolvo trabalhos na área de planejamento urbano, desenho urbano, projeto urbano e planejamento territorial, a partir de uma metodologia que foi criada pelo professor André Libot, professor da Geografia, da Filosofia, Ciências e Letras da USP, na década de 50,
e que foi atualizada por um outro geógrafo, que foi meu grande mestre nesse processo, o professor Flávio Samarco Rosa, a quem eu tenho uma dívida de muita gratidão com ele, porque me abriu as portas de uma maneira de abordar o território que foi muito importante para complementar as abordagens tradicionais que o urbanismo tem. Então, existe toda uma história muito forte de ocupação e transformação do território pelas cidades, pelo fenômeno urbano, que, por uma série de motivos também, tiveram uma trilha muito própria e muito afastado, às vezes afastada demais, de todo o contexto ambiental. Ambiental, quando eu falo de ambiental, não é exclusivamente o meio físico, mas todos os processos, os fluxos que acontecem, que ocorrem no território e que causam a sua transformação. Então, o trabalho que hoje eu desenvolvo e procuro desenvolver é exatamente a junção dessas duas coisas, né? É um conhecimento profundo dos processos urbanos, com todos os seus conflitos, com todas as suas questões, e juntando metodologicamente, cientificamente, com todos os processos naturais, as questões que a natureza nos impõe, né? Um lema básico seria aquele que a professora Anne Spearn, que é uma paisagista norte-americana muito importante, seria entender que há natureza na cidade. E é uma forma genérica de entender e de propor, entender a cidade, entender o meio que a gente vive, e de propor uma mediação, né, que seja capaz de pactuar exatamente essas duas coisas que andavam tão apartadas, e que todo mundo não precisa ser técnico para ver que elas têm que andar juntas para que a gente possa caminhar de uma maneira mais segura, mais confortável, com mais qualidade de vida para todo mundo. Bom, então, Sérgio, diga uma coisa para a gente que é uma dúvida que, apesar de ser uma coisa que a gente vive nela, a grande maioria das pessoas no Brasil hoje, eu acho que acredito que são 90%, 80% da população brasileira já vive nas cidades. O que é a cidade? É uma pergunta, eu sei que é abrangente, mas se você puder dar uma visão, nem que seja uma visão poética, o que é a cidade? O que é esse organismo? Você me contou ontem uma coisa interessante, que a cidade não é necessariamente aquela questão dos fluxos, né? O que é? Como é que a cidade se organiza? Da onde que vêm os problemas da cidade? Aonde estão os problemas? Na falta de organização, na organização? Como é que a gente consegue ganhar qualidade pensando a cidade? O que é esse fenômeno? Olha, de fato, eu não vou me atrever a responder o que é cidade, mas cada um de nós, com certeza, tem uma imagem daquilo que é a cidade. Cada um de nós entende a cidade da sua própria maneira. E é interessante perceber que existem tantas cidades quanto as pessoas existem que nela vivem, que fazem dela o seu lugar. Mas todos, se você perguntar para todo mundo vai dizer o que é cidade. Então existem aspectos que mostram para a gente que existem coisas que são comuns a todo mundo, né? Então eu acho que a primeira coisa importante para a gente pensar é que a cidade é o lugar de todos, é o que nos une, né? A segunda coisa, você fez a referência, é uma frase do professor Milton Santos, muito interessante, né? O que é o espaço? Então, vamos entender, né? O espaço é o feliz casamento entre um sistema de fixos e sistema de fluxos. Não precisa explicar muito. Fixos são as coisas construídas, né? As coisas imóveis no tempo e no espaço. E os fluxos são todos os nossos fazeres, as nossas atividades, atividade econômica, atividade do turismo, atividade do estudo, o nosso dia a dia, os fluxos humanos das atividades originados nas atividades humanas. Existem dezenas de outras definições, mas acho que por enquanto essa é suficiente. E depois você me perguntou uma outra coisa que agora me escapou. A dificuldade da gente construir a cidade, né? Como é que a cidade... A gente percebe... Um dos fenômenos, por exemplo, que é um fenômeno complicado, eu pelo menos observo isso, como a cidade é para todos, o que é, por exemplo, esse problema de você murar a cidade? Essa questão, a gente lembra lá os feudos antigos, aí as pessoas conseguiram abrir as cidades, e hoje, por segurança, a gente volta a ter uma lógica onde a cidade vai se fechando, por questão de segurança, por questão econômica. Nesse sentido, quais são os problemas que a cidade apresenta e as soluções que um planejamento da cidade pode dar para resolver esses problemas? Como é que isso, as interações da cidade, não é? Como é que isso pode, como é que a gente ajuda a uma cidade ser melhor?
a administração pública, a sociedade civil, seja quem for? Bom, a cidade é a polis, é o lugar da política. E a política é o exercício da administração dos conflitos. Os conflitos sempre vão existir. Retomando um pouco aquela ideia inicial de que cada um de nós tem uma imagem da cidade, cada um entende o nosso lugar na cidade da própria maneira. E é no confronto dessas várias maneiras, dos vários lugares que a gente cria para a gente mesmo, é que surge essa coisa tão complexa e tão maravilhosa, a maior obra do homem, que é a cidade, né? Eu estou falando em conflito, administração de conflito, e a administração de conflito se dá por regras acordadas, pactuadas por todo mundo. Então existem diversos instrumentos que, com maior ou menor sucesso, com maior ou menor eficiência, mas de qualquer maneira, eles estão voltados exatamente para fazer essa mediação entre os diferentes interesses, as diferentes forças, os diferentes vetores que atuam na cidade, que atuam de uma maneira mais ampla naquilo que a gente chama de território. O planejamento urbano, qual é o papel que joga o planejamento urbano? O planejamento urbano joga um papel, claro que na minha opinião, fundamental, ainda muito pouco reconhecido no Brasil por uma série de motivos. Nem sempre foi assim, ao contrário, nós temos momentos históricos em que o planejamento foi levado muito a sério pelas autoridades e teve resultados fantásticos. Vou citar especificamente o governo do Cavalho Pinto, né? O governo do Estado, no meados da década de 60, que teve ações muito interessantes. Por exemplo, o planejamento do abastecimento no Estado, né? A Cobal, as companhias de abastecimento, são criação do Carvalho Pinto. E isso veio de um enorme esforço de planejamento das fontes de produção, as fontes de escoamento, ligadas a eixos de transporte para escoamento da produção, para chegar até as pessoas. Isso é planejamento. Nós sabemos hoje que o Brasil tem aproximadamente 84% da sua população urbana. O Brasil se urbanizou no mundo, mas particularmente o Brasil se urbanizou de uma maneira muito intensa. Então é necessário a gente reconhecer que quanto mais gente disputa o mesmo lugar, mais conflitos haverão. É necessário a gente assumir uma postura efetiva em relação à mediação de conflitos e prever, e é possível prever com um razoável grau de acuidade, de precisão, efeitos nas nossas ações atuais, né? Se eu fizer descarga de efluente num córrego, a gente sabe que ele vai ficar poluído. Se eu destruir a mata ciliar, com certeza eu vou contribuir para assorear o corpo d'água. Se hoje nós vivemos uma situação de atenção hídrica, não só aqui em Botucatu, não, mas no Brasil de maneira geral e nos grandes centros em particular, se deve exatamente à falta de planejamento, né? Particularmente a região metropolitana de São Paulo, ela é responsável assim por um consumo de água que implica em trazer água, por exemplo, da região de Campinas, que também tem uma região metropolitana que hoje encontra problemas para crescer, embora tenha espaço para isso, exatamente que uma parte das águas produzidas naquela região são bombeadas para São Paulo, exatamente por um planejamento que não olhou para a capacidade de suporte do território para atender as necessidades do seu desenvolvimento. TV Aracatu no ar novamente. A gente vai melhorar cada vez mais o nosso programa, viu, Sérgio? A próxima vez que a gente entrevistar, a gente vai estar profissional com fundo aqui, o Vale do Aracatu, com a Cuesta de Botucatu, etc. Mas por enquanto tem a Samambaia ali, que é a nossa companheira. Sérgio, diga uma coisa para mim. Então vamos só aproximar um pouquinho mais de uma coisa super importante, e até esse trabalho, que é a proposta que a gente pediu para que você viesse aqui, que a gente está estudando e que a gente vai desdobrar isso em outros papos mais para frente. Duas coisas assim para a gente fechar o nosso papo. O que é e a importância de um plano diretor e o que é. A gente passou aqui em Botucatu um período aí de briga, boas brigas, de discussões do plano diretor. Ele se findou agora no final de 2017 e sobrou, assim, vamos dizer, áreas para a gente ainda estudar mais. E a nossa proposta agora é fazer um olhar mais próximo, mais carinhoso com algumas áreas.
a cabeceira do Alto Capivara, etc, etc. Então, o que é o plano diretor e o que é um plano ambiental, um plano diretor ambiental? O que tem de diferença? O que isso traz de qualidade para a cidade? Como é que a gente contribui com essas ferramentas? Muito bem. O Brasil tem uma longa tradição em planos diretores e, de modo correspondente, uma longa tradição de não respeitá-los, em maior ou menor grau. Eu estou fazendo uma generalização, nós temos experiências muito felizes em relação ao plano diretor. O município de Santo André, ali pelo ano 2000, 2000 e pouco, mesmo o município de São Paulo, a partir da revisão do plano diretor no governo da Luiza Erundina, depois no governo da Marta, e que conseguiu. Existem outros exemplos, muitos outros exemplos, não vou ficar citando aqui, mas existem diversos exemplos de que o planejamento funciona e ele é muito importante, né? No sentido de mediar os conflitos, como eu já falei, mas no sentido de dar a perceber também quais são os potenciais que a Terra apresenta. Bem, tradicionalmente, planos diretores sofrem de um problema crônico. Eles, na verdade, salvo as exceções que existem sempre, eles se dividem entre grandes e inúmeras diretrizes gerais para todos os aspectos da vida de uma cidade, um município. Se fala de saúde, se fala de educação, se fala de comércio, de serviço, se fala de desenvolvimento industrial, em linhas genéricas. É muito mais um texto político, uma retórica, do que efetivamente alguma coisa que se possa aplicar. E é o segundo capítulo, uma lei de uso e ocupação do solo. Então se resume ao ordenamento territorial, normalmente do perímetro urbano. Bom, nós sabemos perfeitamente, também não precisa ser técnico, para saber que a cidade hoje extravasou, transbordou. As ocupações, elas hoje são muito fragmentárias. A cidade se expandiu, as regiões metropolitanas, foram criadas, a ideia de região metropolitana, que congrega uma série de municípios, foi criada exatamente para dar conta dessa complexidade de núcleos ou centralidades que se comunicam muito mais, com trocas muito mais intensas. E isso redesenha fisicamente o território, né? Então, o plano diretor, dentro das concepções originais e como ele tem sido praticado, ele não leva em consideração, insisto, o plano diretor, por exemplo, de São Paulo, já leva em consideração de uma maneira muito efetiva a questão ambiental, outros também o fazem, mas de uma maneira geral isso não existe. A figura do plano diretor ambiental surge exatamente para complementar a questão da ordenação do solo. Uso e função é importantíssimo, nós precisamos exatamente delimitar quais são as áreas residenciais, não exclusivamente, quais são as áreas industriais por questão de incomodidade, quais são as atividades que podem ou não conviver com as demais atividades, e para isso é muito importante. Mas não basta, nós temos que ter conhecimento do que de natureza há na cidade para que a gente possa promover o melhor casamento possível entre coisas que aparentemente são antagônicas, mas elas não são, elas são rigorosamente complementares, né? O plano diretor, então, ambiental, o plano diretor ambiental, essa figura, vem exatamente a dar uma série de informações através de uma metodologia que permite o cruzamento das informações. Esta ou aquela atividade, de acordo com as características do sítio, né, e as características do ambiente de uma maneira geral, do ambiente natural de uma maneira geral, quais são os resultados possíveis, quais são os potenciais e, por outro lado, quais são os condicionantes, né? Um exemplo muito rápido. Em áreas de alta declividade, vertentes de morro, o que eu posso fazer ou não posso fazer? A gente está cansado de ver nas ocupações irregulares, as pessoas que não têm recurso para comprar a sua casa, ocupam fundos de vale, ocupam encostas, que são os lugares mais indesejáveis, não fazem porque querem, mas porque não tem saída, e frequentemente a gente vê o que acontece, são os escorregamentos, as inundações, com danos muito sérios, com mortes, com problemas muito complicados, né? Que poderiam ser evitados se houvesse realmente um cuidado especial, uma atenção e um respeito à tarefa de planejamento. Também não vou me alongar muito aqui nas questões políticas que envolvem, citei o exemplo de favela, que é um outro assunto muito extenso, que vocês não têm aqui, né? Mas é um problema muito sério.
Hoje a gente pode afirmar que a cidade real ela é muito muito maior, desculpe, do que a cidade oficial. A cidade das ocupações, que cerca os grandes centros e que formam realmente as metrópoles, né, elas têm um peso muito maior e muito mais importante. Então é necessário um olhar muito mais detalhado, particularmente no caso de Botucatu, onde essa questão de ocupação irregular não existe, mas existe a questão da terra, né, colocada. Por outro lado, existe a pressão por ocupação, através do parcelamento do solo, através do negócio imobiliário, que é absolutamente legítimo com qualquer outra atividade, mas que precisa, como qualquer outra atividade, ter limites muito claros de atuação, porque senão o ônus da correção dos problemas, dos loteamentos mal feitos, das implantações deficientes, acabam pesando realmente no bolso do contribuinte, porque todos os problemas vão ser resolvidos com obras públicas que são pagas pelo erário público. Você ainda perguntou a respeito dos condomínios fechados. Eu queria lembrar rapidamente de uma entrevista que eu vi uma vez na televisão, onde um ex-presidiário, ele foi ladrão profissional durante muito tempo e venceu, e fizeram uma entrevista com ele a respeito de segurança das casas, a mania de levantar os muros, os portões altos. E ele falou, olha, tudo o que eu queria, tudo o que eu sempre busquei, são os lugares dos quais da rua ninguém me vê, porque eu podia agir com toda a liberdade. Fora uma sabedoria que existe aí, muito imediata, de fato é melhor que ele não seja visto enquanto ele está praticando o ato ilícito, né? O que a contraparte é reservar para a rua um lugar que ela nunca teve. A rua sempre foi um fenômeno cultural, o lugar do encontro, o lugar da troca, o lugar da convivência. E, ao contrário, com essa falsa imagem de segurança, hoje nós temos as ruas caracterizadas como corredores de passagem, como lugares perigosos. Eu gostaria muito que as crianças hoje tivessem aquilo que eu tive, aquilo que nós tivemos e aquilo que os meus filhos ainda tiveram, que é o prazer do contato com o mundo, com a cidade, na rua. Fizeram casinha na árvore, jogaram bola, jogaram taco, fizeram guerra de mamona, eu fiz guerra de mamona, andei de carrinho de rolemã. O grande prazer que é a gente estar na cidade, trocar, conhecer as pessoas, aprender a conviver em sociedade, inclusive porque a mediação aparece daí. Uma briga com o menino, a disputa por alguma coisa, é só no confronto com o outro que a gente efetivamente vai poder aprender a viver em sociedade. E certamente não vai ser vivendo isolado, né, preso, na verdade, preso, apavorado, com um problema de segurança que de fato existe, um problema social, mas não vai ser se isolando e construindo um muro que nós vamos resolver isso, evidentemente. Tá aí, então, a mensagem do Sérgio e da TV Aracatu, para todos que nos escutam. Um grande abraço, Sérgio, espero que você tenha gostado muito de Botucatu e da Cuesta, volte sempre. Muito obrigado. Na sua volta a gente faz a próxima entrevista, tá bom? Só agradecer a oportunidade, bacana, uma ótima conversa e gostaria muito de voltar mesmo. Ótimo. Um abraço para todo mundo. Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima.